Todo mundo tem uma hora na vida que fofoca da vida alheia. Quando foi um certo dia, dois amigos que eram gagos se encontraram no meio da rua e um gago perguntou para o outro: ô Manel, você gosta de fofoca? O outro gago disse: não, Pedro, eu gosto de pinguim. Tem a história de duas prisioneiras que ficaram na mesma cela durante 20 anos. 20 anos presas. Quando foi um dia, o carcereiro chegou e disse: Maria, você agora está livre. Ela foi, juntou as coisas dela. Quando foi saindo, voltou, chegou na grade e disse: Maria, depois eu venho aqui lhe visitar para a gente terminar aquele assunto. Vamos fazer uma pergunta aqui a Pedro Nobre, taxista aqui em Petrolina. Pedro, o tema de hoje é fofoca. Você deve ter ouvido já muito desabafo, muita fofoca nesse tempo todo que você está fazendo suas corridas de táxi. Você tem algum caso interessante para contar para a gente? A senhora começou a falar comigo com relação aos filhos, né? Um filho que dá trabalho, outro que dá menos trabalho. E a gente começando a conversar, e ela disse que um dos filhos dela foi o que menos deu trabalho e o mais inteligente. Porque é um camarada que pensava sempre no outro. E eu falando para ela que a importância disso aí, né? Que é o dar e o receber. Que leva essas pessoas, as pessoas de um modo geral, né, a fazer boato e fofoca, está muito relacionado a sentimentos, a opiniões, a impressões que as pessoas têm e que não conseguem colocar diretamente no relacionamento. É um exemplo muito simples, assim, como eu estou incomodado com a atitude da minha vizinha, eu estou incomodado com a atitude do meu pai, eu estou incomodado com a atitude de alguém que eu me relaciono, e a minha dificuldade de dizer diretamente para essa pessoa, às vezes, sobre o incômodo ou de poder se colocar diante disso, faz muitas vezes com que eu fale do meu incômodo para outros, mas à medida que eu vou falando para os outros, como se diz, cada conta aumenta um ponto, né? O ditado popular. Então, o que se coloca para o outro muitas vezes é uma experiência pessoal de um lugar de incômodo, né? Que está muito alimentado às vezes pela mágoa, pelo ressentimento, pela chateação. Isso faz com que tenha aquele toque, vamos dizer, picante ou venenoso das fofocas e dos boatos, né? Então essa dimensão de não se sentir seguro na relação para poder colocar o que pensa e o que sente de fato é o que está na base, né, do boato, da fofoca. Mas também a gente pode entender que isso diz respeito também a todo um modelo cultural de educação, onde muitas vezes a gente tem uma educação repressiva, né, das nossas sensações, das nossas emoções, das nossas percepções, onde as nossas opiniões muitas vezes não têm valor ou não são respeitadas. Uma certa feita, com essa história de que mulher é fofoqueira, homem também gosta de uma fofoquinha. Uma mesa de bar lá e tal, conversa vai, conversa vem. Um amigo chegou e disse: Pedro, eu tenho que lhe dizer um negócio. Sinceramente, eu sou muito meu amigo e não quero ver você passando pelo que você está passando. O cara disse: o que foi? Disse: rapaz, eu tenho que lhe contar. Não sei se é fofoca, mas muita gente está comentando aí que sua mulher está lhe traindo. O cara disse: como é a história, rapaz? Sua mulher está lhe traindo. E o pior, é com o seu melhor amigo. O cara foi no carro, pegou o revólver, o cara disse: vai matar a mulher. Ele chegou lá e matou o cachorro, o melhor amigo do homem. Tem outro caso, esse é bem interessante, que tinha uma senhora lá, esposa de um rapaz, que todos os dias ela saía de casa em casa fofocando, as amigas na janela, debruçada, e ela conversando. Quando foi um dia, o marido estava conferindo o jogo da Mega Sena. Primeiro número, acertei. Segundo número, acertei. Terceiro, quando acertou o sexto número, ganhei na Mega Sena. Agora eu tô rico. Chegou na janela e gritou: mulher, estamos ricos, eu ganhei na Mega Sena. Rapaz, a mulher saiu às carreiras,
Quando chegou no meio da rua, veio um ônibus, passou por cima. Ele disse, eita, a sorte quando vem, vem mesmo, que agora eu tô rico e solteiro. Chegamos em mais um ponto certo, porque dizem que o melhor lugar para se ouvir fofoca é em ponto de táxi, barbearia, padaria e oficina. E quando tá a mulher lavando roupa na beira do rio, que a fofoca come no centro. E aqui a gente vai ouvir mais um caso aqui contado por um barbeiro de uma barbearia, já que aqui é o ponto certo. Companheiro, como é que a gente chega para ouvir as histórias? O cara tá cortando o cabelo, tirando a barba e vai contando os causos. Você tem algum caso interessante para contar pra gente? Tem um caso aqui que aconteceu, tem um rapaz aqui que ele é um cara que ele não é um cara, eu não vou dizer que ele é um cara mentiroso, né? Ele é um cara que ele gosta de conversar, né? Um cara que gosta de manter o diálogo. Aí ele contou um caso que ele jogava futebol, cara. E o time dele tava tomando de 7. O time dele fraquinho, rapaz, ruim. E o cliente aqui falando de futebol, ele passei a mostrar. Eu não vou falar quem é que é antiético, né? Ele aqui falando de futebol, ele disse que só em um tempo só ele fez 8 gols. Falei, é o Barcelona. Fez 6-1 no Paris Saint-Germain. Falei, é o Barcelona. Em 2 tempos ele fez 8 em um só. E ele sustenta, cara. Ele sustenta e você tem que acreditar. Se você não acreditar, o bicho pega. Aí quando ele sai, a gente dá uma tesourada, né? Falando de fofoca, você falando... Tirando eu, que eu sou sincero, eu sou o cara sério, direito, cidadão. Mas eu, quando saio daqui, meu irmão, eu saio de costa. Saio de costa, porque enquanto eu saio de costa, eles não estão falando. Mas quando eu drobo a esquina, as orelhas já começam a arder. Tá provado que o melhor lugar de se ouvir fofoca é barbearia, oficina, padaria e ponto de táxi. Aí você fica informado. Falando muitas vezes em como evitar boatos e fofocas, a nossa sabedoria popular, né, muitas vezes convida a gente a ter atitudes, gestos, comportamentos que não chamem a atenção dos outros. Esse tipo de educação até certo ponto vale, mas até certo ponto também pode ser repressiva, né? E quando se torna repressiva, então, ao invés da gente evitar os boatos e fofocas, na verdade, a gente evita a nossa própria liberdade de viver. O que Reich, né, nos ajuda a entender é que quanto mais sincero e verdadeiro a gente puder ser nas relações, né, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, e os nossos incômodos puderem ser tratados mais diretamente com a origem dele, com a fonte dele, se eu estou na relação com alguém e esse alguém me incomoda, que eu possa tratar isso diretamente. Por mais insegurança que eu possa ter, né, mas eu sustentar isso, esses incômodos naquela relação, ao invés de levar esses incômodos para outros contextos e falar de uma maneira, muitas vezes, desqualificando as pessoas que estão envolvidas e que não estão ali presentes, inclusive para se justificar diante das atitudes que tiveram. Dizem que a fofoca é o vetor da inveja. Quanto mais invejosa é a pessoa, mais fofoqueira ela é. Portanto, meu amigo, eu digo a vocês, fofoca deveria ser um crime. Fofoca acaba com casamento, fofoca acaba com amizades, chega ao ponto de haver um crime por causa de certas fofocas. Portanto, fofoca, ser fofoqueiro, falar da vida alheia não tem graça nenhuma, sabe por quê? Porque o caos é sério.